Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa de rádio Igreja Açores, no terceiro domingo da Quaresma, em que os Açores recebem uma nova igreja para o culto. A Igreja do Colégio, em Angra, reabre este domingo com uma missa presidida pelo administrador diocesano, depois de ter estado praticamente 6 anos encerrada. O culto aos domingos volta a ser regular nesta Igreja da Cidade Património, sempre ao meio-dia. Neste programa pararemos em São Miguel, na povoação, mas antes conferimos 2 notícias da atualidade religiosa diocesana. De olhos postos na consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, pedida pelo Papa Francisco e que será feita no Vaticano e em Fátima em simultâneo no próximo dia 25, às 4 da tarde, hora de Lisboa, menos uma nos Açores, e com o coração aberto à paz, a ouvidoria da Praia da Vitória, através das paróquias da Fonte Bastardo e Porto Martins, está a organizar uma peregrinação à Ermida de Maria Vieira pela paz na Ucrânia no próximo dia 27, domingo. A iniciativa surge depois de uma celebração de oração pela paz com grande afluência da comunidade paroquial, revela o padre José Júlio Rocha, pároco de Porto Martins e Fonte Bastardo, as 2 paróquias promotoras da iniciativa. Esta iniciativa partiu, evidentemente, de todas aquelas circunstâncias que envolveram a agressão bélica da Rússia à Ucrânia. Nós, na Fonte Bastardo, na quarta-feira de cinzas, celebramos uma missa, a missa de cinzas, também foi uma missa de oração pela paz naquela região. A igreja ficou praticamente cheia e as pessoas estão profundamente sensibilizadas para essa injustiça que está a acontecer aos nossos irmãos ucranianos. Uma romaria que acontece, já se disse, no próximo domingo, de hoje a 8 dias, a 27 de março, e que pretende acolher peregrinos de toda a ilha. Isso é uma colaboração também. A paróquia de Porto Martins associou-se também à paróquia da Fonte Bastardo, que tem o mesmo parque, que sou eu, e a iniciativa é juntar o maior número de pessoas para irmos em romaria e oração até à Maria Vieira. É uma iniciativa aberta a todas as pessoas da ilha, de fora, irmãos ucranianos que vivem aqui, na Ilha Terceira também são convidados certamente a participar nesta peregrinação, porque, ao fim e ao cabo, nós os cristãos acreditamos no poder da oração e acreditamos no poder. A oração é uma sintonia, é uma empatia também, através do nosso Pai do Céu, que é Deus, com os nossos irmãos da Ucrânia. Para participar, basta aparecer nos locais indicados e, se possível, vestidos com as cores da Ucrânia, o mesmo é dizer azul e amarelo. As pessoas juntam-se, o horário será a partida da Fonte Bastardo às 3 horas e do Porto Martins, porque está mais perto, provavelmente às 3:15, vamos juntar-nos nos Salgueiros e daí as 2 comunidades seguem até à Maria Vieira. Estamos a preparar um guião para a oração quando chegarmos à Maria Vieira. O que pedimos às pessoas é que se vistam, possivelmente, se puderem, com roupas condizentes com a bandeira da Ucrânia, sobretudo as camisas, o amarelo e o azul. Para o sacerdote, a esperança e a oração são as maiores virtudes em contexto de guerra. Sabendo que a imagem peregrina, uma das imagens peregrinas de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, está na Ucrânia e que isto está a dar um relevo mundial, quer dizer, as pessoas estão a aderir à oração, à mediação pela paz na Ucrânia, e o que é certo é que a esperança é a virtude que mais se vive numa guerra. A esperança de que a paz regresse, quanto mais as pessoas estão numa situação de tragédia, de guerra, mais a esperança em Deus se torna uma realidade. A boa maneira da tradição cristã, da própria tradição judaica que aparece no Antigo Testamento, nós vamos rezar pela paz. Para o padre José Júlio Rocha, a missão da Igreja neste momento é pugnar
pela paz. No dia 25, recordo, o Papa fará a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. A Conferência Episcopal Portuguesa pediu a todas as paróquias e movimentos para se juntarem ao Papa em nome da paz. A Ouvidoria do Pico promove no domingo de Ramos uma Via Sacra em concerto na Igreja de São Caetano. A iniciativa conjunta de 2 paróquias inclui os coros paroquiais e músicos profissionais que se deslocam à Ilha Montanha. O pároco de São Caetano, Padre Pedro Carvalho, assume a direção do espetáculo e adianta os pormenores ao programa de rádio Igreja Açores. Esta Via Sacra é para iniciarmos a Semana Maior da Nossa Fé, a Semana Santa, e está a ser organizada pelas 2 paróquias, pela Igreja de São João, pela Igreja de São Caetano e também pelo Curado de Santa Margarida. E nós estamos a organizar os textos, estamos a organizar as músicas conforme as estações, para que depois consigamos proporcionar assim, um momento que seja diferente, no sentido de mudar um pouco a estrutura habitual da Via Sacra que estamos acostumados e que, infelizmente, hoje em dia já não existe assim tanta participação, principalmente dos nossos jovens. Um coro de fundo, resultante da fusão de coros litúrgicos com solistas de renome, leva os picoenses uma Via Sacra em jeito de intercâmbio. Depois nós temos alguns músicos profissionais que são convidados. Temos um flautista, uma pianista, 2 violinistas e uma violoncelista. Depois temos na voz um barítono, que é o Fábio Silveira, mesmo aqui de Pico. E temos a Andreia Colasso, que é uma soprano de São Miguel. Os músicos são alguns de São Miguel e os outros do continente. E, portanto, o intuito é fazermos uma mistura, digamos assim, de um coro que é amador e de uma parte que seja profissional. E para dizer que é possível juntar estas 2 coisas, é uma espécie de um intercâmbio. Os coros também estão a ter formação para este evento. É tudo um misto de preparação, de entusiasmo, e que vai culminar assim no concerto, numa Via Sacra. Um espetáculo de récita única numa ideia que surgiu ainda antes do Natal. Em meados de dezembro, e começamos a nível assim mais intenso a ensaiar agora a partir do mês de janeiro. Portanto, a Via Sacra será apenas um dia, será no domingo de Ramos, porque nós estamos a falar de músicos profissionais e quando chega a esses tempos fortes, são os tempos que eles têm mais trabalho e, portanto, não era possível, apesar de nós termos tentado, era impossível fazer esta Via Sacra no sábado e no domingo, porque os músicos vão chegar no sábado de manhã, vamos ter um ensaio geral no sábado à noite, e só é possível fazer no domingo, porque na segunda-feira alguns músicos já têm de partir para, por seus locais de trabalho, porque têm já diversos concertos de Semana Santa. Portanto, é mesmo só uma coisa assim de um dia. A Via Sacra em concerto acontece no domingo de Ramos, 10 de abril, pelas 20h30 da noite, na Igreja de São Caetano. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. O filme japonês Drive My Car recebeu já uma verdadeira chuva de prémios internacionais. Está também nomeado para 4 Oscars. É caso, portanto, para se perguntar se o filme merece os louvores que tem recebido. A resposta pertencerá, obviamente, a cada cinéfilo. O que deve ser ressalvado aqui é uma análise honesta dos seus méritos. A história é relativamente simples. A vida de um ator e encenador cuja mulher faleceu há 2 anos. Ela aparece na primeira meia hora do filme, mas a partir daí será uma recordação alienante para o marido. O ritmo é lento, não existem pontos do enredo a decifrar a não ser um. Por que razão o protagonista continua petrificado, perseguido pelo passado, incapaz de ser ele mesmo? Esse mistério será revelado com uma singeleza hitchcockiana, um caso do suspense narrativo técnico, tal como se encontra, por exemplo, no Janela Indiscreta do Mestre. O espectador já sabe quase tudo desde o início, mas falta-lhe conhecer a alma dos personagens, os seus medos, os seus motivos.
O valor acrescentado está precisamente nos pequenos momentos. É em detalhes imprecisos que se abrem as portas e se pode espreitar a vivência interior destes personagens. O resultado é que assistimos então à transformação da corporeidade dos atores em seres humanos reais. Trata-se de uma obra sensível, lenta, repleta de grandes momentos despretensiosos. Sob muitos aspectos, uma obra-prima, uma vez que a narração é consistente e renuncia a todos os formalismos. Se Drive My Car ganhará alguns dos Oscars para os quais está nomeado, entretanto, parece pouco provável. O filme, porquanto seja até bastante direto e dotado de um ritmo saudável, não dá muitas concessões ao simplismo que agrada tanto a Hollywood. A sua mensagem não é óbvia, como a nossa própria existência não o é. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. Paramos agora em São Miguel, na Povoação, para falar com o ouvidor Padre Ricardo Pimentel, a quem agradeço estar connosco no programa de rádio Igreja Açores. Muito obrigada, Sr. Padre Ricardo. Pergunto-lhe como é que é o momento que a Diocese vive encarado a partir da povoação neste momento? Refere-se à parte à questão do Sr. Bispo, de estarmos sem Bispo? Refiro-me essencialmente a este momento que a Diocese ultrapassa e que vive, não é uma questão de ultrapassar, é que vive desde setembro de 2021, mais concretamente desde 21 de setembro de 21, em que o Sr. Bispo Dom João Lavrador foi nomeado Bispo de Viana do Castelo, depois, embora só tenha saído formalmente da Diocese no final de novembro, na verdade, já desde essa altura que existe a sede vacante. E, portanto, aquilo que lhe pergunto é, para além da oração pela vinda de um novo Bispo, como é que os povoacenses vivem este momento e olham para a Diocese e para o seu governo? Nós vivemos com muita tranquilidade este momento. Sabemos que, teologicamente, a imagem do Bispo é essencial, é o sucessor dos apóstolos, é aquele que faz a ligação entre todas as comunidades como cabeça, aquele que preside, aquele que deveria ser o pastor, o animador. Mas claro que depois, na prática pastoral, não notamos que as coisas tenham mudado. As paróquias continuam com o seu ritmo, mais influenciadas devido às restrições pandémicas do que propriamente pela ausência do Bispo. Até porque, talvez nos últimos anos, o contato com a figura do Bispo não tenha sido assim tanta. Nós fazemos parte do grupo das ouvidorias, talvez mais periféricas, principalmente aqui em São Miguel. Somos a ouvidoria mais distante dos grandes centros urbanos, de maneira também nos últimos anos a celebração dos crismas eram essencialmente celebradas ou presididas pelos vigários episcopais. O contato com o Sr. Bispo foi assim muito pouco, de maneira que o povo diz muito bem que às vezes quem não aparece também acaba por ficar assim um pouco esquecido. De maneira que vamos continuar normalmente, teologicamente sabemos da sua importância, pastoralmente também, mas não estamos a sentir assim um grande impacto. Acredito que existam outras ouvidorias ou outras comunidades ou outros organismos que estejam a sentir mais a sua falta do que nós. Falou da pandemia, a povoação foi de facto um concelho e uma ouvidoria bastante afetada por esta situação. Logo nos primeiros tempos, foi a primeira povoação açoriana a ter uma cerca sanitária. Pergunto-lhe que danos colaterais é que esta pandemia deixou efetivamente, que marcas é que se sentem e que são visíveis na vivência comunitária da fé na povoação que decorram exatamente desta pandemia? Nós sentimos que esta pandemia acentua, de certa maneira, um certo êxodo da Igreja. É como se nós sentíssemos como se houvesse uma engrenagem que funcionasse automaticamente
de uma forma rotineira, e que de um momento para o outro, como se uma peça se tivesse estragado, e que agora torna-se muito difícil de voltar a colocar esta engrenagem a funcionar. As pessoas acostumaram-se a estar mais em casa, as pessoas acostumaram-se às celebrações litúrgicas, principalmente a missa, a assistir na televisão, no conforto das suas casas, e está a ser, também houve a Igreja vive essencialmente do contato comunitário, e o que nos era requerido no tempo da pandemia era precisamente este corte, cada um ficar em suas casas, e torna-se muito complicado agora voltar a colocar as pessoas num sentido de viver em comunidade. Sentimos também que depois, com esta ausência das pessoas, que sentimos, há paróquias que, aqui na nossa ouvidoria, e falo nomeadamente de uma das que sirvo, que a prática dominical deve ter descido quase 50%. Nota-se agora um certo crescer, mas muito lentamente. O que faz com que as estruturas físicas e humanas estejam agora a pesar ainda mais do que pesavam no tempo, se já era difícil antes da pandemia, agora ainda pesam muito mais. E também não nos vejo com capacidade de deixar cair o que não nos deixa avançar, porque ninguém quer ser o coveiro das instituições ou dos movimentos ou mesmo até de estruturas físicas. Quando fala do peso, peço desculpa de interromper, mas quando fala do peso dos custos físicos, dos custos materiais e também dos custos humanos, porque efetivamente, por um lado, pode não haver dinheiro suficiente para levar por diante a missão. Por outro lado, faltam pessoas que abarquem e carreguem essa missão e a desenvolvam junto das pessoas. É isso que está a referir? É mesmo isso. Mesmo com esta propriedade de linguagem que está a usar. Fez um ótimo resumo. É mesmo isso. Porque nós temos paróquias com muitas estruturas e torna-se difícil mantê-las. E depois nós temos paróquias com alguns movimentos e torna-se difícil manter esses movimentos quando não existe participação das pessoas ou pessoas que estejam animadas para poder, porque até depois é complicado ser o padre a querer ser o motor desses movimentos quando são movimentos laicais e que deveriam ter a necessidade, os leigos deveriam ter necessidade de os manter. Sobretudo quando falamos em caminhada sinodal, não é? Pois, ainda mais. Sim. Pois. E um dos movimentos que julgo que está a ter assim mais dificuldades, ou que não devia ser movimento, mas é um grande motor da pastoral, é a catequese. Nós estamos a ter muitas dificuldades em voltar a que os miúdos se acostumem a voltar à catequese presencial. Mesmo da parte dos pais, vou ser um certo acostumar a ficar em casa. Claro que as catequeses online eram interessantes e foram uma resposta na altura, mas num conteúdo muito light. Agora, a catequese presencial é um pouco mais exigente. Padre Ricardo, isto significa o quê, a seu ver? Que as pessoas, numa primeira fase, poderíamos compreender que tinham medo da doença, numa segunda leitura mais profunda, poderemos pensar que, se calhar, a vivência da fé não estava bem, Já não estava bem. E já sentíamos isso há muito tempo, mesmo nos conselhos presbiterais, nos conselhos pastorais, as ouvidorias foram sempre enviando ótimas reflexões e manifestando esse problema, e manifestando um certo desconforto. A pandemia veio apenas acentuar esses problemas. A ouvidoria tem especificidades próprias, como todas as outras, mas, como disse logo no início, é talvez das ouvidorias mais periféricas dentro de uma enorme periferia que são os Açores, com uma particularidade que também tem uma população muito volante, sobretudo em duas das comunidades mais populosas a seguir à sede do concelho, Furnas e Ribeira Quente, com especificidades também muito próprias.
De que forma é que isso implica uma dinâmica diferente na comunidade e na vida da Igreja? Estou a falar da Ribeira Quente, uma comunidade muito pescatória com problemas próprios específicos, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico. Estou a falar das Furnas, um local sobretudo de veraneio, mas que depois tem uma presença física também muito, muito densa ao longo de todo o ano. Como é que isto implica a vida da Igreja? São duas comunidades completamente diferentes, a Ribeira Quente e as Furnas. A Ribeira Quente com uma vivência religiosa muito forte, muito marcada pela piedade popular, própria das comunidades pescatórias, até porque são pessoas muito acostumadas ao limite da vida, ao perigo do mar, e isso também, de certa maneira, quando estamos neste limite, quando vivemos os perigos de forma intensa, acabamos de ter uma relação com o sobrenatural muito mais profunda do que noutras paróquias, onde as coisas vivem com uma certa normalidade. A Ribeira Quente é, de facto, uma paróquia muito ligada à sua religiosidade popular, à sua fé, mas com um sentido de acolhimento muito forte devido à sua praia no verão, e julgo que o seu grande ativo é mesmo, até mais do que as belezas físicas da freguesia, é mesmo a capacidade de acolhimento que aquele povo tem. Mesmo apesar da recente catástrofe nos anos 90, foi um povo que nunca se vergou, é um povo que não vemos rasgos de tristeza nos seus olhos, tem sempre uma maneira de se reinventar que a mim me impressiona enquanto ser humano, e são para mim um exemplo. Claro que tem os seus problemas sociais, mas é uma comunidade que procura viver é uma comunidade pequena. Agora nos últimos censos vimos que já não ultrapassa as 700 pessoas, mas tem também um pouco fruto da grande universidade que foi a Ação Católica. Era isso que eu lhe ia perguntar, e os grupos bíblicos também, porque ainda havia grupos bíblicos na Ribeira Quente. Grupo Bíblico, a Ação Católica, mas a Ação Católica foi uma grande universidade, que ainda continua, é das poucas paróquias da ilha que tem um núcleo da Ação Católica, e que faz com que haja, mais do que uma solidariedade organizada institucionalmente, há uma caridade de vizinhança muito forte. E isso é cristianismo também, isso é uma presença de igreja também. As Furnas é uma paróquia que sofre pela sua hibridez, porque acaba por não ser nem uma paróquia urbana, nem é uma paróquia rural, devido à sua grande vocação turística. Depois, com uma paróquia com um pouco mais de 1.400 pessoas, com perto de 20 restaurantes, com uma grande participação das pessoas, os restaurantes com um grande meio de emprego, de maneira de arranjar emprego. Depois há uma dificuldade das pessoas também cumprirem ou viverem a sua comunidade, principalmente a maneira de fazer comunidade ao domingo com a Eucaristia, porque aos fins de semana as pessoas têm de trabalhar, e trabalham muito por turnos. Agora, como é que a paróquia aqui também se organiza? A nossa comunidade litúrgica, digamos assim, as pessoas que participam na Eucaristia, é muito volátil. Todos os domingos temos pessoas diferentes. Funciona um pouco como estava a dizer, como conversávamos antes de estar a gravar, quase como de uma maneira mais pequena, como um santuário, mais de acolhimento e de contato do que propriamente as pessoas que passam por cá ficam sem o compromisso, embora vá-se notando que há pessoas quem vive na ilha, há muita gente que tem casa nas Furnas e que acaba por fazer até a sua vida paroquial mais aqui do que depois nas suas paróquias de residência, que também acaba por ser um problema que deveríamos refletir, principalmente a nível de cidades e paróquias assim mais turísticas como as Furnas, até que ponto é que as tais paróquias territoriais fazem sentido nesses núcleos urbanos ou turísticos. Uhum. Falámos de duas paróquias importantes da ouvidoria, temos depois o coração da Vila da Povoação.
do Faial da Terra à lomba mais afastada, para além do problema da catequese, para além da prática dominical que tem vindo a reduzir, sobretudo depois da pandemia, a pergunta que lhe faço é que outros problemas existem que efetivamente possam constranger esta vivência de igreja, sobretudo esta vivência de igreja comunitária. A nossa ouvidoria é muito marcada pela geografia. E já Vitorino Nunes dizia que a geografia vale tanto como a história. E porque nós temos um grande núcleo a oeste, que é as Furnas e a Ribeira Quente, depois temos um grande lance de terra até chegarmos a uma grande distância até chegarmos ao centro da ouvidoria com a paróquia da Matriz, com as diversas lombas, cada lomba também praticamente com a sua comunidade, e depois com outra paróquia também grande e numerosa, com numerosa população, que é Nossa Senhora dos Remédios, que faz um outro núcleo pastoral, e depois temos um outro mais a este, que é o Faial da Terra e Água Retorta, que é a paróquia mais distante de Ponta Delgada e também mais distante de quem está na zona oeste. Ora, com uma geografia dessas é muito difícil, até porque depois entre freguesias também há obstáculos geográficos e nós sabemos e as pessoas têm visto nos últimos anos, é raro o inverno em que nós não temos problemas aqui na povoação devido aos acessos complicados que nós temos de freguesia para freguesia. Ora, criar um núcleo de união no meio de uma geografia dessas é complicado, reunir as pessoas. Nós tentamos reunir sempre ali mais ou menos na Lomba do Cavaleiro para que seja um centro onde das Furnas lá ou de água retorta à Lomba do Cavaleiro seja mais ou menos a mesma distância e ninguém se sinta excluído. Mas é muito complicado. A geografia cá é muito complicado. Temos também o problema do envelhecimento populacional. O nosso concelho e a nossa ouvidoria perdeu muita gente agora nesses últimos censos e nota-se que a população está de fato a envelhecer. Os mais novos acabam por estudar em Ponta Delgada na universidade, vêm cá só ao fim de semana, mas depois, para poderem entrar no mundo do trabalho, acabam por ficar a residir em Ponta Delgada. O envelhecimento populacional também faz com que haja um menor número de leigos comprometidos. Isso depois, nós vamos notando que depois é difícil evangelizar, porque depois nós acabamos de estar mais sacramentalizados do que evangelizados. Fizemos o processo errado. Claro que há coisas positivas aqui também, há coisas muito positivas, há pontos muito positivos. Eu noto que eu vim da Ilha Terceira para cá e eu notei aqui que aqui não há ódios à igreja, não há anticorpos à igreja. Todas as instituições estão de boa fé e estão sempre dispostas a uma colaboração, seja instituições civis, seja governamentais ou outras só de civis, mas sem caráter, sem estar ligadas ao governo. Há uma boa sinergia entre todas as instituições, há uma boa relação entre os colegas sacerdotes, porque até somos poucos, somos só 4. Há uma boa relação dos sacerdotes com as suas comunidades, não vejo assim problema, não há problemas, não há conflitos. Há coisas muito positivas, só que depois eu noto que o mais difícil é a geografia do lugar. Há outras ouvidorias que são muito mais compactas e que depois acabam por ser um núcleo pastoral muito mais fácil de trabalhar. Neste momento, em termos de movimentos de apostolado, quais são aqueles que ainda se mantêm vivos? Falou-me há pouco da Ação Católica, também os grupos bíblicos, tem a catequese, naturalmente, mas essa é uma dimensão. Temos núcleos da Cáritas, temos o grupo de oração carismática também em algumas paróquias, há grupos de leitores organizados, agora também neste inverno tem havido uma formação de leitores com encontros mensais. Há os grupos corais que aqui até têm alguma qualidade, a população tem uma apetência muito natural, a ouvidoria, as paróquias todas têm uma apetência muito natural para as artes, para a música.
Há grupos de jovens, há grupos da Legião de Maria, mesmo que não haja em todas as comunidades, mas há em algumas comunidades. Não sei agora, penso que vicentinos havia, mas já devido ao tal envelhecimento dos grupos, acho que os vicentinos já desapareceram. Mas que estes são essencial. Grupos de Romero em todas as paróquias praticamente. Sim. E depois há, como o senhor disse e frisou há pouco, um grande entrelaçar, digamos assim, entre aquilo que é a ação da Igreja e também algumas associações cívicas, e isso é bem plasmado, por exemplo, na vivência do feriado municipal, que coincide com uma festa da Igreja também, que é o Corpo de Deus. Temos estado privados de procissões, temos estado privados de nos juntarmos. Como é que vai ser este ano? Já está alguma coisa pensada? Bem, em princípio, por aquilo que eu vou constatando, em princípio as procissões voltam a ter voltam à normalidade. Por aquilo que foi emanado tanto pela Diocese como o contato com as autoridades de saúde aqui do Conselho, a primeira grande festa do Conselho será agora já no segundo domingo da Páscoa, que será a procissão dos enfermos nas Furnas, e julgo que isso abre normalidade aqui à ouvidoria. Não sei depois nas festas do verão se mantém apenas a festa religiosa, a missa e a procissão, ou se também haverá abertura depois para os tradicionais arraiais. Sr. Padre Ricardo Pimentel, ouvidor da povoação, estamos à conversa com ele, tenho duas perguntas ainda para lhe colocar, estamos mesmo na reta final desta nossa conversa. Perguntava-lhe em primeiro lugar como é que tem sido a dinâmica sinodal. A Diocese, já aflorámos isso aqui assim muito en passant, a Diocese está no terceiro ano da caminhada sinodal, entretanto fomos convocados para um sínodo também e para responder a algumas questões relativas colocadas por Roma. Como é que este processo está a ser vivido na ouvidoria? Num primeiro instante, não que houvesse resistências, porque até não houve resistências à caminhada sinodal da Diocese, mas depois fomos vendo que nós temos, até já tocamos um pouco nisso no início da nossa conversa. Sim. Às vezes nós temos um problema, seguindo o tal esquema da ação católica, que é o ver, julgar e o agir. Nós vemos muito bem, até fazemos um bom julgamento, uma boa análise da realidade, depois o que nos custa é agir. E se formos ver os documentos que saem depois desses encontros, dessas reuniões magnas, como o Conselho Pastoral e o Conselho Presbiteral, o nosso problema é sempre esse, porque depois vamos ver que as conclusões a que chegamos, raramente depois há uma forma concreta no agir ou de concretizar essas reflexões ou essas análises. E aqui na nossa ouvidoria, como todas as paróquias têm os seus conselhos pastorais, as pessoas vão se desmotivando também um pouco por causa disso, porque todos os anos fazemos a análise, todos os anos mandamos a nossa análise, todos os anos nos reunimos e depois não há consequência na análise que foi feita. Até às vezes parecíamos que a análise que é feita ou que saem das bases, depois quando nós chegamos aos encontros, parece que são de outra parece que é outra diocese de onde saiu estas análises e não aquela que com os representantes lá estão a mostrar. Às vezes é um pouco também, não sei se é uma autodefesa de dourar a pílula. Quanto à caminhada sinodal, no último encontro nós tivemos com o Sr. Administrador diocesano, a reunião de ouvidores com o Sr. Administrador diocesano, a nossa ouvidoria, já tinha conversado isso com os colegas de cá da ouvidoria, o que propôs foi que eu não sei até que ponto seria bom deixar cair a nossa caminhada sinodal e apostar tudo no sino do Papa. Porque, ao contrário da caminhada sinodal diocesana, eu noto nos leigos um outro entusiasmo. Talvez um pouco motivado pela comunicação social que tem dado grande realce, mesmo a comunicação social sem estar ligada à Igreja, que tem dado grande realce a este sino convocado pelo Papa. E eu vejo as pessoas motivadas para este sino. Não sei até que ponto é que não seria de suspender a nossa, e isso foi manifestado no tal encontro, e apostar no sino convocado pelo Papa. Porque vejo que as pessoas parece que têm mais
mais esperança de que deste sínodo nasça de fato alguma mudança, e as pessoas anseiam mudança. As pessoas já estão cansadas desta linha muito moralista da Igreja. As pessoas precisam do Evangelho e notam isso. Mesmo, não falo nem da parte do clero, falo mesmo dos leigos. As pessoas notam que evangelizar não é moralizar, mas que quem tem contato com o Evangelho acaba por ter uma moral muito própria, que é a moral de Jesus. E estão todos com muita esperança neste sínodo do Papa. E nós também, enquanto clero, enquanto padres, também estamos com muita esperança neste sínodo do Papa. Imagino que a devolução da Igreja ao seu principal rosto, Jesus, seja o grande desafio que entende para a Igreja nos próximos tempos. Eu julgo que sim. Uma das questões que tem feito é quais são os sonhos que tem. É este o meu grande sonho, é que mesmo nas nossas reuniões de igreja nós deixamos de estar nesta onda de sobrevivência de instituição, porque para todas as reuniões que nós vamos falamos muito mais da igreja do que Jesus Cristo. O que é que a igreja? O futuro da igreja. Quando a igreja está ao serviço é de Jesus Cristo, do seu Evangelho. E não devemos ter medo de nada. Se a Igreja estiver ao serviço de Jesus Cristo, aí é que cumpre a tal promessa de vida eterna que Jesus nos dá. Como última questão, perguntava-lhe então, por que é que passa efetivamente ser este rosto de Jesus e ser menos instituição? Porque depois as instituições, para sobrevivermos, e nesta tentativa de sobrevivermos, a Igreja acaba por perder muito daquilo que é a alegria do Evangelho. Porque quando nós estamos num modo de sobrevivência, e eu julgo que isto acontece, isso é uma questão histórica. Uma vez havia um historiador que dizia que a Igreja sempre esteve na vanguarda do seu tempo até à queda do Império Romano. À queda do Império Romano, a tentativa foi: vamos salvar o que nós ainda temos. E este é um problema. Quando nos colocamos neste modo de salvar o que temos, acabamos por esquecer a novidade, o novo, a abertura. Acabamos por ter... Para conservar, parece que depois esquecemos que há outras realidades, há respostas novas que têm de ser dadas, e só o Evangelho é que nos podem dar essas respostas novas. Mesmo esta caminhada sinodal como falávamos agora há pouco. Se é caminhada sinodal, tem que ser com todos. Perdemos de alguma forma, Padre Ricardo, perdemos de alguma forma a capacidade da profecia? Eu não digo que perdemos, porque ele ainda está cá, e graças a Deus na Igreja, e espero que continue assim, todas as vozes são importantes, e mesmo algumas que são discordantes até têm uma certa maneira, e por isso mesmo por serem discordantes, talvez até sejam proféticas, porque como veem um pouco mais além, acabam por criar um pouco de sofrimento. Mas o sofrimento aqui também é importante. Não, é preciso conservar, o tal conservar o que se tem, mas também olhar para o futuro, e como falávamos já há pouco, como dizíamos há pouco, se for preciso reciclar alguma coisa, sem suspender os valores do Evangelho, depois que se recicle. Agradeço ao Padre Ricardo Pimentel. Parámos na povoação neste terceiro domingo da Quaresma, em que o Evangelho nos desafia de novo a repensar a nossa própria existência. O tema fundamental da liturgia de hoje é a conversão, e com este tema entrelaça-se o da libertação. O Deus libertador que nos convida a ser homens e mulheres novos, livres da escravidão, do egoísmo e do pecado, para que em nós se manifeste a sua vida. Daqui a pouco, na sede de Angra, haverá um concerto solidário. Começa às 15h. A entrada é livre e os donativos revertem a favor da ajuda humanitária à Ucrânia. Músicos ucranianos residentes nos Açores irão interpretar temas e composições ucranianas a favor da paz. Até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.